Além da gente aprender vendo, né? A gente até já discutiu isso num outro momento. Você também pode melhorar se autoavaliando através de um vídeo. Quando você assiste a você mesmo, você começa a identificar alguns erros ou algumas situações que podem ser melhoradas, que na hora ali do movimento, na hora da prática propriamente dita, você às vezes não percebe. Então, o professor lá está dando aula de vôlei, ele pode falar assim, estende o cotovelo, você está produzindo aí o ataque, né? Está fazendo o movimento com o cotovelo flexionado. Nem sempre o aluno vai ter essa percepção, porque para isso ele precisa do feedback intrínseco. Para isso ele precisa de uma autopercepção, ele precisa de uma capacidade muito grande de se autoperceber. Isso nem sempre vai acontecer. Quando você bota o vídeo e mostra para ele, aí sim, né, meu amigo? Aí ele consegue ver, não tem o que falar. Ele vai falar, nossa, olha, eu não estou percebendo que eu estou fazendo assim. E aí segue a sessão de prática e ele vai, já tendo aquela ideia na cabeça, já tendo aquela informação, ele vai buscar, né, ações ali, vai buscar alterações no seu comportamento para tentar melhorar aquele movimento específico. Então veja que é um trabalho, né, de troca mesmo. Né? O aluno, a partir do momento em que ele percebe, que ele viu de fato ali a informação, isso pode alterar, né, pode fazer com que ele tome determinadas ações que alterem o seu comportamento. Os iniciantes, eles aprendem muito, né, através de vídeos. Eles aprendem assistindo. Então, como eu já falei em outra aula, no Brasil, as crianças, os adolescentes, eles jogam futebol, né? Acabam aprendendo a jogar futebol de uma forma natural. Não necessariamente precisa estar numa escola de futebol para você aprender a jogar futebol. Você aprende o que você vê na televisão e depois você vai para a rua e a criança vai brincar lá de futebol com os seus amigos e acaba aprendendo até por uma questão cultural, tá certo? E aí o vídeo também vai ajudar nessas correções. Olha, gente, é um recurso muito bom. É um recurso muito bom, funciona e é bem motivante também. O seu aluno fica motivado na hora de fazer ali, de assistir a ele mesmo, né? Eles ficam curiosos, ainda mais se for criança, assim, adolescente, são bem curiosos e motiva bastante. Agora, e a quantidade de feedback, gente? Quanta informação e com qual frequência você vai oferecer essas informações? Então veja o exemplo aqui, ó. Imagina um treinador aqui falando com o seu aluno ali, no caso um jogador de tênis, um aprendiz de tênis. Note a quantidade de informação que esse treinador está passando para o seu aluno. Vocês acham que ele vai entender? Olha a cara de dúvida do cidadão. Olha a confusão mental que está acontecendo na cabecinha dele. Quando o treinador falou a terceira, a quarta informação, ele já não lembra da primeira e da segunda. E vai misturar tudo. Então, você precisa tomar muito cuidado com a quantidade de informação. Não adianta dar todas as informações de uma vez, porque isso vai atrapalhar, né, o processo de aprendizagem. E aí o que você faz? Você faz uma síntese, você faz um pequeno resumo, sintetiza as informações, pega pontos principais ou um ponto principal, e aí sim você oferece essa informação ao seu aluno. Que aí pode ser uma informação por vídeo, pode ser uma informação verbal. Você faz o vídeo e pede para ele observar determinada característica ali, determinado ponto específico, né? Então o feedback síntese ele é fornecido após uma determinada quantidade de prática. Então veja, não é o tempo todo que você vai ficar falando. Você deixa os alunos ali praticarem, deixa eles vivenciarem, e aí num dado momento você faz a intervenção e oferece as informações de forma pontual, reduzida, né?
e de maneira clara também. Não adianta usar termos muito difíceis, porque senão ele não vai entender nada, certo? E aí a gente já falou também de feedback, de fornecimento, né, de frequência de feedback. A frequência de feedback é muito importante. A gente vai ver mais pra frente um quadro aí que vai ilustrar bem isso. Então não adianta, veja, principalmente quando as tarefas são mais simples, mais acessíveis, não adianta você ficar parando toda hora e falando, né, para o seu aluno, porque você vai acabar até irritando ele, certo? Você pode usar, uma das coisas que você pode usar é o feedback solicitado. Ou seja, você só faz a intervenção, só faz o feedback quando o seu aluno pede. Você pode combinar isso com ele. Olha, quando você sentir necessidade, você pede que eu te oriento sobre a determinada habilidade. Saúde, meus amigos! Suquinho de laranja gelado. Tudo bem? Olha aqui, ó. Esse daqui é o gráfico que eu falei para vocês, que é um modelo, na verdade, né? Uma provável relação entre complexidade da tarefa e o número ótimo de tentativas de movimento. Aqui ele coloca tentativas de movimento porque os estudos clássicos trabalhavam, né, com repetições, com tentativas, com número de tentativas. Hoje, a gente sabe que num modelo de aprendizagem mais atual, mais moderno, o que a pedagogia do esporte tem nos ajudado bastante, né, nessa área, é entender o quê? Que a aprendizagem, em geral, né, eu não estou falando em todas as situações, mas de uma forma, na maioria das vezes, ela vai acontecer de forma globalizada. Você não vai ensinar através de repetição, você vai criar situações ali que o seu aluno vai acabar aprendendo. Mas, em alguma situação ou outra, você também pode trabalhar com repetição, de repente com adulto, com idoso, né? Dependendo do seu público, você organiza de uma determinada forma. Então nota aqui, ó, número ótimo de tentativas, ou seja, quando a atividade é simples, ele tem uma grande quantidade de tentativas aqui, uma grande quantidade de prática, né, por cada vez que você faz uma intervenção e fala com ele. Quando a atividade ela se torna mais complexa, aí você faz intervenções mais frequentes. Ou seja, quanto mais acessível for a atividade, a habilidade, menos você vai falar na orelha do seu aluno. E quanto mais complexa for a atividade, aí a tendência é que haja uma necessidade maior de você dar informações para ele, tá? E aí a gente vai falar desse termo aí, que é feedback de faixa de amplitude, que o autor traz. A gente não vai precisar ficar decorando esses termos, até porque você vai notar que né, por lógica, você vai chegar à conclusão. É dado ao aprendiz quando os erros excedem um certo número ou ficam fora de algum parâmetro. Ou seja, você pode simplesmente falar assim, ó, quando ele estiver errando muito, quando ele estiver errando tantos por cento, né, você faz a intervenção, você faz a lhe dar a informação para ele. Então, o feedback de amplitude reduz a dependência do aprendiz de feedback externo. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Se você fica falando o tempo todo na orelha do seu aluno, ele acaba ficando dependente daquela informação. Ele não ganha autonomia com facilidade. Você não quer isso. Você quer que o seu aluno se torne independente para fazer as habilidades. Você quer que ele se torne independente do feedback, do seu feedback, do feedback externo, do feedback extrínseco. Você quer torná-lo capaz de desenvolver habilidades motoras trabalhando com a própria informação sensorial. Se você fica o tempo todo falando e dando informação, ele acaba ficando dependente daquilo. Não em todas as vezes, mas você pode induzir alguns alunos a esse tipo de situação. Então, muito cuidado com esse ponto aqui, tá certo? Aí também tem o feedback instantâneo, que é fornecido imediatamente após o movimento, e o feedback retardado, que é o feedback onde você espera um pouco antes de falar, antes de dar a informação, certo? Parece que
não é muito interessante para a aprendizagem se você fala imediatamente com o seu aluno. Por quê? Porque você não dá tempo para ele processar aquilo que ele acabou de fazer. Você não dá tempo para que ele coloque o próprio cognitivo dele para trabalhar em cima das soluções, né, para a aprendizagem ou para a correção de alguma habilidade. Tá certo? Assim eu queria finalizar esse ponto de hoje. Eu queria muito agradecer a todos vocês pela paciência, por me ouvir. Gostaria de agradecer por acompanhar aqui as informações da nossa aula. Desejo a todos um forte abraço, saúde e até a próxima.